Shalom, que o Eterno te abençoe grandemente em nome do Senhor Yehoshua HaMashiach. Nós estamos dando sequência nesta série de estudos Estratégias de Guerra. Nós estamos agora no nosso próximo capítulo, que é o capítulo 7, e nós vamos dar sequência no nosso estudo. É importante para que você entenda o que nós estamos abordando, o que nós estamos falando, que você acompanhe desde o capítulo 1, do capítulo 1, para que você venha entender o desfecho do nosso estudo. É praticamente impossível entender o que nós estamos falando, tratando, assistindo apenas um capítulo. Então, se você gosta de estudo, se você gosta de estudar a palavra de Deus, nós convidamos você para estudar conosco. Embora esse é um estudo voltado para aqueles que frequentam a comunidade da família de Deus, porque é um estudo voltado na nossa escola bíblica, e devido à pandemia que nós estamos passando, nós não estamos tendo a nossa escola bíblica. Então nós estamos fazendo aqui por esta plataforma no YouTube. E é claro que por estar sendo postado em uma plataforma do YouTube, outras pessoas terão acesso. Então, antes que você faça qualquer tipo de comentário desnecessário, é importante que você saiba que o que nós estamos postando aqui é o que a comunidade da família de Deus crê, como nós cremos e como nós acreditamos. Bom, hoje nós vamos falar aqui de um assunto, vamos dar sequência em um assunto muito importante, porque hoje nós vamos continuar falando das estratégias de guerra, as estratégias que o nosso arqui-inimigo usa para nos combater, para combater o ser humano, já que ele colocou o ser humano como seu maior inimigo por ver que o ser humano era de fato a obra-prima do Eterno. Então, Satanás, ele tem agido no meio evangélico. Ele tem sim trabalhado muito no meio evangélico e tem tido um certo êxito na sua investida, principalmente naquele ponto que eu chamo de mais vulnerável, que são os nossos sentimentos, que são as nossas emoções. As nossas emoções são um dos pontos mais vulneráveis que nós temos na nossa vida. Nós temos vivido numa geração em que as pessoas, elas precisam sentir alguma coisa, algum tipo de coisa, para achar que as suas orações elas são recebidas a Deus. O que essa geração não consegue entender é que de fato nós estamos numa guerra, nós estamos numa batalha, e essa batalha ela é travada todo dia. E nós temos que lutar contra os nossos sentimentos. Então, há pessoas que elas estão esperando sentir alguma coisa. Eu preciso sentir, eu preciso chorar, eu preciso ter um tipo de sentimento para mim receber a mensagem, se ela é uma mensagem de Deus ou não, se essa oração é uma oração certa, ou seja, para que eu possa crer nisso e naquilo, eu preciso sentir alguma coisa. Mas o que eu gostaria de dizer para você é que isso é um grande desvario, porque a fé genuína, a fé verdadeira, ela não é motivada por sentimentos, por emoções. A fé verdadeira não é movida pelo coração, mas a fé verdadeira ela é desenvolvida. E nós temos que desenvolver isso todos os dias na nossa vida para que a gente tenha uma grande estratégia contra o nosso inimigo. Então, eu chamo hoje aqui nesse estudo uma das armas principais que o inimigo das nossas vidas tem usado para combater o ser humano. Por exemplo, essa arma principal que ele tem usado se chama coração humano, a sede dos nossos sentimentos, a sede das nossas emoções. Então nessa batalha, nessa guerra, o inimigo ele tem usado os nossos sentimentos, as nossas emoções. Esse é o ponto que ele tem usado para poder destruir o ser humano. Olha, nós começamos com esse texto bíblico, que ele diz assim, esse texto, preste atenção no que o profeta Jeremias ele fala para nós. Ele diz assim: o coração humano é mais enganoso que qualquer outra coisa
e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mal? Então, preste atenção que eu coloquei aí em magenta, da cor magenta, qualquer coisa. Preste atenção o que diz esse versículo. O coração humano é mais enganoso do que qualquer outra coisa. Ou seja, o coração, ele engana demais, mais do que qualquer outra coisa. E aí nós, somando com esse outro texto que Yeshua disse no livro de João, capítulo 8, versículo 44, ele diz assim: pois são filhos de seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio. Sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. E quando ele mente, age de acordo com o seu caráter, pois ele é mentiroso, pois ele é o pai da mentira. Preste atenção nesse texto, porque eu já fui questionado algumas vezes nesse texto por algum grupo de religioso, dizendo o seguinte, que esse texto não é um texto verdadeiro, porque diz que ele foi assassino desde o princípio, né? Naquelas versões mais antigas de João Ferreira de Almeida, por exemplo, da RA, que eu gosto muito da versão RA, diz que ele era homicida desde o princípio. Aí alguém vem e faz a seguinte pergunta: mas como ele era homicida desde o princípio, como pode ser Satanás homicida desde o princípio? Então esse texto não é verdade, esse texto não é verdadeiro. Como que ele é um assassino desde o início? Bom, então vamos entender que esse texto que Yeshua fala é um texto verdadeiro, sim. É um texto real. Esse não é um dos textos que foram inseridos no Novo Testamento. Esse texto, ele não é inserido porque ele faz parte dos manuscritos, não só dos manuscritos latinos, mas ele faz parte do manuscrito do Evangelho de João, né? Lembrando que João não faz parte dos evangelhos sinóticos. Mas tudo bem, vamos lá, vamos explicar isso. Como que Satanás, como que o diabo ele era homicida desde o princípio? Olha, no princípio, ele assassinou, ele matou. Por quê? O homem, ele era imortal. Ele era imortal. E ele assassinou a imortalidade do homem através da mentira. Veja que Jesus chama ele de o pai da mentira, porque ele é quem enganou nossos primeiros pais no Éden, né? Adão e Rava. Ele engana Adão e Eva no Éden, né? Por que que ele engana? Através da mentira, mentindo. Ele tenta através da mentira. Olha, então Ialro disse que vocês não deveriam comer de nenhuma fruta que tem nesse jardim. Aí Eva, né, Rava, ela diz assim: olha, nós podemos comer de todas, exceto de uma, aquela que está no meio do jardim. Nós somos proibidos de comer apenas de uma. Então Satanás, ele vem com a sua astúcia e ele consegue, de fato, enganar Eva e fazer Eva, né, cair na sua mentira, dizendo que os olhos se abririam e que ela seria igual a Deus. Então ele mente e ele assassina. Ele não mata a vida, mas ele mata a imortalidade. Ele tira a imortalidade. Ele faz o homem se tornar mortal. Porque até então o homem não era mortal, o homem era imortal. A partir desse momento o homem passa a ser mortal. Então ele passa a ser um grande homicida, porque foi através dele que veio a morte. A morte veio na terra através de Satanás. Enquanto Deus, o próprio Deus, Ialro, é a luz, ele é a morte, porque ele tirou a imortalidade do homem. Então vamos lá, vamos voltando a esses dois textos e voltar ao nosso assunto de hoje. Veja que tudo isso são estratégias de guerra. Olha, o coração humano é mais enganoso do que qualquer outra coisa. E é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mal? Então,
O que isso significa, meu irmão? Que como é loucura confiar em Satanás, como Adão errava, é loucura confiar também no coração. Assim como é loucura confiar no diabo, é loucura confiar no coração. Por quê? Porque o coração, ele é suscetível a todo tipo de instabilidade, a corrupção. Por isso que o profeta ele diz que o coração humano ele é mais enganoso do que qualquer outra coisa. Está em vermelho, em magenta. Eu separei para você entender. Então, aquelas pessoas que vivem apoiadas naquilo que elas sentem, essas pessoas elas são inconstantes. Por quê? Porque nada muda mais do que o nosso sentimento, nada muda mais do que as paixões humanas. Porque, por exemplo, uma pessoa ela pode ter num dia só um turbilhão de sentimentos, como alegria, como tristeza, como euforia, como tédio, como satisfação, frustração e por aí vai. Dentro de um dia só, nós podemos ter turbilhão de sentimentos que passam. Há momentos que estamos alegres, há momentos que estamos tristes, há momentos que estamos com tédio, com euforia. Então, imagina só, se a nossa fé, ela é baseada no nosso coração. Imagina se nós agiríamos como, por exemplo, se a nossa fé ela fosse como o coração de uma mulher, os sentimentos de uma mulher. Por que eu digo isso? A mulher, ela em um determinado tempo, né, dentro do mês, ela tem as suas taxas hormonais do corpo feminino que se elevam, né? E as mulheres elas sofrem muito com as oscilações hormonais que estão no corpo. E a própria medicina, ela diz que a própria medicina ela diz o quanto que o corpo sofre, né? Então tá aí na tela um exemplo de como a mulher sofre a ciência diz isso, né? Nas suas fases hormonais, né? Temperatura do corpo que sobe, que desce, níveis hormonais que são liberados, né? Estrogênio e por aí vai. E a mulher ela vai sofrendo, aí ela entra no período da ovulação, né? Ela tem aquele ciclo uterino e aí a mulher ela tem, então, de acordo com a própria medicina, ela pode sofrer muitas mudanças físicas, muitas mudanças hormonais, emocionais, através das mudanças hormonais que o corpo sofre. Então, num momento, a mulher ela pode estar animada, ela pode estar bem-humorada, mas num outro ela pode estar aí predisposta, ela pode estar com irritabilidade, com cansaço, com estresse, devido ao sistema que rege o corpo da mulher. Então, o que acontece? Se o nosso coração, se a nossa fé é baseada nos nossos sentimentos, naquilo que nós sentimos, você imagina só, se a nossa fé ela é baseada naquilo que nós sentimos, eu preciso sentir isso, aquilo, outro. Então a mulher ela sofrendo aí com os seus problemas hormonais, eu tô sentindo agora raiva, eu tô sentindo tédio, tá? A palavra que tá sendo pregada agora tá me dando tédio, tá me dando nervoso. Não, eu tô alegre, eu tô contente com isso. Então nós vemos que a nossa fé ela não pode ser baseada nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. A nossa fé ela é construída, ela precisa ser construída. E o coração ele é enganoso. Então a palavra de Deus ela é bem clara para nós que ele é mais enganoso do que qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Então a fé, né? A fé não é pelo que a alma sente, não é por aquilo que a gente sente ou deixa de sentir,
Não é preciso você ter arrepio, não é preciso você ter comoção, não é preciso você ter grito, não é preciso você ter êxtase, não é nada disso. Se é pela fé, é pelo Espírito de Deus, é pelo Espírito Santo de Deus. E ele não se manifesta na nossa vida para causar sensações. Não. O Espírito Santo ele manifesta em nós para que a gente possa crer nele. E crer não através de sensações da nossa vida. Então a nossa fé, ela não pode ser baseada naquilo que nós sentimos, nas nossas impressões humanas, e sim pela palavra de Deus. Então essa é uma arma que o inimigo tem usado para nos confrontar. Ah, eu sinto isso. Ah, eu sinto aquilo. Então a nossa fé está baseada em quê? Olha, vamos para esse texto do livro de Provérbios. Eu vou colocar aqui o livro de Provérbios para que você venha meditar no que o sábio Salomão ele está dizendo para nós. O que o sábio Salomão está nos ensinando, né, sobre as nossas emoções e sobre os nossos corações. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Então preste atenção no que o livro de Provérbios ele nos recomenda. Provérbios 4. Nós vamos ler a partir do versículo 23. Deixa eu colocar aqui a partir do versículo 23, que começa aqui, olha. Preste atenção no que ele diz, olha, acima de todas as coisas. Não é de algumas, é acima de todas, olha, de todas as coisas. Guarde o seu coração, pois nele pois é ele quem dirige o rumo da sua vida, né? De todas as coisas, guarde o teu coração, porque é dele que procede as fontes de vida, em algumas outras versões. Então, pois é ele quem dirige o rumo da sua vida. Eu estou lendo aqui na versão NVT, tá? A nova versão transformadora. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Olha, evite toda conversa maldosa, afaste-se de palavras perversas. Olhe sempre para a frente, mantenha os olhos fixos no que está diante de você. Estabeleça um caminho reto para os seus pés e permaneça na estrada segura. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda, tá? E não permita que os seus pés sigam o mal. Então, é muito interessante. Agora, você já se imaginou a gente guardar o nosso coração, os nossos sentimentos, aquilo que nós sentimos? Porque é ele quem dirige o rumo da nossa vida. Você pensa que todos os dias eu estou eufórico ou que eu tenho uma sensação especial para fazer aquilo que eu faço? Você acha que eu faço a obra de Deus porque a minha vida é tranquila e eu não tenho problemas? É claro que não. Eu não faço a obra de Deus porque a minha vida é tranquila, porque eu não tenho problemas. Eu tenho dedicado a minha vida em ajudar as pessoas e esse é um trabalho árduo. Devido às necessidades, meu irmão, das pessoas que chegam até nós, muitas vezes com tantos problemas, às vezes são problemas físicos, de saúde, às vezes é no casamento. E às vezes nós precisamos repetir os mesmos conselhos exaustivamente, dia após dia, anos e anos. A rotina acaba sendo a mesma. Todos os dias a gente ter que dar os mesmos conselhos. Eu já perdi a conta, meu irmão, de quantas as vezes eu fui para o culto ou para um programa de rádio com a alma angustiada por causa de um problema. Mas eu nunca deixei que as minhas aflições pudessem atrapalhar o voto que eu fiz com Deus de salvar almas, de buscar os perdidos. O que me estimula a agir assim
não é os meus sentimentos, meu irmão. É a minha fé. Porque na hora da adversidade, na hora do problema, o coração ele nos manda fugir, ele nos manda esconder, ele nos manda sumir. É ou não é? Só dá vontade da gente regressar quando a vida volta a ficar tranquila. Os meus sentimentos agem assim. Porém, eu fiz um voto com Deus de salvar almas. Então, eu não posso agir de acordo com os meus sentimentos. Eu também não saberia dizer para você quantas vezes eu já fui traído por pessoas que julgavam serem boas, pessoas que julgavam ser de um bom caráter, mas não eram. E se eu fosse guiado pelo meu coração, eu ia ficar desapontado com elas. Eu iria ficar desapontado com aqueles que não entendem, que não valorizam o meu trabalho, que não valorizam o meu ministério. Eu deixaria de confiar no ser humano, a matéria-prima de Deus. Eu não daria novas oportunidades para mais ninguém, eu ia só querer me proteger. Se eu fosse seguir o meu coração, se eu fosse ouvir a voz do meu coração, eu não ia dar mais oportunidade para ninguém, eu só ia querer me proteger. Eu ia buscar recompensas neste mundo, eu daria pausas no meu ministério para me tirar férias, para me passear. Mas, no entanto, meu irmão, eu não tenho nenhum desses pensamentos, porque a fé me faz enxergar que nós estamos numa guerra. E por isso eu não posso relaxar, eu não posso dar regalos para minha alma, ficar se banqueteando. Não, eu não posso me banquetear. Eu tenho que lutar, eu tenho que entrar nesta batalha. Eu não posso ficar caindo em conto da carochinha, em conversinha fiada, em fofoquinha da direita e da esquerda. Eu tenho um objetivo, é buscar almas. Você acha que todas as vezes que eu estou ali numa casa de paz, em uma visita, as pessoas tiram foto do pastor ali na volta da mesa? Você acha que é porque eu gosto de estar na casa das pessoas conversando, trocando conversas fiadas, comendo comidas diferentes? Não mesmo, não mesmo. Eu tenho uma personalidade muito reservada. Eu aprecio ficar dentro de casa, eu aprecio ficar na minha casa quietinho, dentro do meu lar, na quietude do meu lar, lendo meus livros, estudando meus livros que eu tenho. Eu gosto muito disso. Tem muitos livros aqui que eu ainda nem comecei a ler. Eu gosto de ficar na quietude da minha casa. Se não fosse a vocação para me pregar o evangelho, para buscar as almas perdidas, para dar assistência aos necessitados, eu e a minha esposa, meu filho, nós moraríamos longe de tudo, num campo, longe. Longe. Eu não estaria nem por perto da cidade. Mas eu preciso usar a minha vida para ensinar a palavra de Deus. Eu preciso usar a minha força para abrir novos campos missionários. Eu preciso usar a minha força para visitar os carentes, para ajudar os necessitados. Eu preciso usar a minha força para que eu possa levar comida aos lares daqueles que não têm e junto à palavra de Deus, né? Além disso, eu uso todos os meios de comunicação possível que eu tenho para falar de Jesus. Se eu parasse para ouvir a minha alma, os meus sentimentos, com certeza ele me convenceria do contrário com respeito a muita coisa. Pode ter certeza. Há muita coisa. Poderia falar, puxa, eu sou jovem ainda, eu não mereço ficar gastando a minha juventude, indo atrás às vezes de pessoas que vão nos trair depois, que vão criar contendas, pessoas. Não, eu sei que há almas que tem ali que precisam receber a palavra de Deus, então esse é a minha motivação. Então olha só o que diz aqui o texto.
Esqueci de voltar aqui para a câmera. Mas tudo bem. Olha, acima de todas as coisas, guarde o quê? Acima de todas as coisas. De todas, guarde o seu coração. Pois ele dirige o rumo da sua vida. Ele dirige o rumo da sua vida. Evite toda conversa maldosa. Por quê? Porque a conversa maldosa, ela consegue afetar os meus sentimentos. Ela consegue afetar as minhas emoções. Afaste-se. Olha a recomendação. Afaste-se das palavras perversas. Por quê? Porque elas dão acesso, meu irmão. Nós temos duas janelas para a nossa alma. São os nossos olhos e os nossos ouvidos. Aquilo que você vê e aquilo que você ouve fica gravado na sua alma. E o inimigo estrategista, ele vem usar isso contra nós. Para tentar diminuir o nosso ritmo, para tentar diminuir a nossa fé. Mas a nossa fé nos motiva a gente ir ao máximo, aquilo que nos resta, para a gente fazer para o nosso Altíssimo. Nós não sabemos quantos dias de vida nos restam, então, todos os dias, faço o que precisa ser feito, sentindo ou não, sentindo sim ou sentindo nada, eu preciso fazer porque eu sirvo ao meu Deus pela fé. Eu sirvo a Ele pela fé. E esta fé está sempre aliada à inteligência, à convicção, meu irmão. Como diz as Escrituras Sagradas, como diz a palavra de Deus. Então, preste atenção no que eu estou dizendo para você. Todos os dias eu faço tudo aquilo que precisa ser feito. Sentindo alguma coisa ou não, eu estou fazendo. Sentindo alguma coisa ou não, eu estou fazendo. Mas o Senhor sentiu? O Senhor fez? Não. Eu sou dirigido pela fé. Eu preciso fazer aquilo que vai trazer o crescimento do reino de Deus. Se eu não fizer algo para desenvolver o reino de Deus, eu vou ser chamado do quê? De servo inútil. Por quê? Porque o nosso mestre maior, Yeshua, ele conta a parábola dos talentos e ele chama de servo inútil aquele que enterrou o talento e não fez o talento crescer. Diz, olha, se você tivesse colocado pelo menos no banco, teria rendido juros. Então, seremos nós chamados de servo inútil no último dia? Então, sentindo ou não, nós precisamos fazer. A gente não pode seguir o nosso coração. O nosso coração, se a gente não guardar o nosso coração, nós seremos vencidos pelo nosso coração. Olha, é por isso que Jeremias ele faz uma recomendação. O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa. E é extremamente perverso. O nosso coração ele é perverso. Por quê? Ele quer satisfazer a carne. Olha aí, quem sabe de fato o quanto é mal? Quem é que sabe o quanto o coração humano é mal? O coração humano ele é assim. Por isso nós temos que aprender a dominá-lo. É por isso que a palavra de Deus, o sábio Salomão, ele recomenda que acima de todas as coisas nós temos que guardar o nosso coração. Porque se a gente for guiado pelo nosso coração, nós vamos perder a guerra. Quando você entender que nós estamos numa guerra, quando você entender que nós estamos numa batalha, meu irmão, quando você conseguir compreender isso, você então vai viver a sua fé de forma diferente. Quando o inimigo acessa o nosso coração, nós somos derrotados. Olha a recomendação. Olhe sempre para frente. Se eu ficar perdido, se eu ficar olhando para os lados, eu não vou conseguir atingir o alvo. Quem quer atingir o alvo, foca no alvo. É ou não é? Quando a gente vê
na televisão, aqueles snipers, atiradores de elite, eles ficam ali parados, focados no alvo. É ou não é? Uma vez eu assisti um filme de um atirador de elite e ele tinha que ficar focado no alvo enquanto tudo estava acontecendo do lado. Ele estava mirando no alvo enquanto na escada atrás dele o inimigo vinha subindo e o companheiro que estava dando cobertura para ele estava ali dando cobertura para ele, tiro pegando do lado dele, tiro pegando ali, quase acertando, e ele estava ali imóvel, olhando no alvo, no foco. Ele não podia parar de olhar para o alvo. Se ele quisesse acertar o alvo, ele não poderia deixar as coisas do lado atrapalharem, mesmo que isso pudesse custar a sua vida. Ele estava focado no alvo. É exatamente isso que Salomão está dizendo. Olhe sempre para frente. Se você olhar para o lado, você perde o foco. Olha, mantenha os olhos fixos no que está diante de você. Eu preciso manter os olhos fixos. Se eu olhar para o lado, eu já não estou mais com os olhos fixos. Sabe o que significa a palavra fixo? Fixo, é parado. É ou não é? Fixo é fixo. O que é um telefone fixo e o que é um telefone móvel? O telefone móvel é aquele que você carrega com você. O telefone fixo você não tira do lugar. Então é manter os olhos fixos na frente, na posição, é sem remover os olhos. É preciso estar fixo no que está diante de você. Então o inimigo ele vai fazer um barulho total do seu lado para te desviar, para desviar a sua atenção. É ou não é? E tem gente que de fato não estão com os olhos fixos. Elas estão mais preocupadas com o que estão acontecendo do lado do que manter os olhos fixos no que está adiante. Aí ele vem e faz uma outra recomendação: estabeleça um caminho reto para os seus pés e permaneça numa estrada segura. Quando a gente fica olhando para o lado, a gente sai de uma estrada segura. Quantas pessoas saíram da igreja, por exemplo? A igreja ela é uma estrada segura. Quantas pessoas saíram dessa estrada segura para seguir um caminho de morte? É ou não é? Quantas pessoas saíram da igreja seguindo outras pessoas? Seguindo outras pessoas, porque não guardou o coração. Não guardou o coração. Mas aqueles que se mantêm firme na estrada segura, porque a estrada segura é Jesus Cristo, Ele é a nossa igreja, Ele é o caminho certo. Então, você vai ser vitorioso. Olha, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Não permita que seus pés sigam o mal. Por quê? O nosso coração ele está propenso em seguir o mal. Você já percebeu que tem algumas pessoas que gostam de seguir o mal? Eu não sei se você já percebeu isso. Que tem pessoas que gostam de seguir o mal. Elas preferem não enxergar a verdade e seguem o mal. Às vezes a gente fala assim, puxa, mas não é possível um negócio desse. A pessoa está vendo que está errado isso e a pessoa está seguindo o erro. Às vezes a gente não fala isso, não é possível isso. A pessoa está vendo que está errado e está seguindo o que está errado. Ao invés de ficar naquilo que é seguro. Ficar naquilo que está estabelecido. É ou não é? A pessoa gosta, ela ama o mal. Ela ama o mal. Ela ama seguir o mal. Então essa é uma estratégia que o inimigo sabe. Ele observa você, ele te observa. E ele sabendo que você tem propensão em seguir o mal, ele vai criar estratégias para você seguir o mal. Ele vai criar coisas para você seguir o caminho errado. Ele vai criar situações para você seguir aquilo que não está certo. Mas o que é que está certo, pastor? O que a palavra de Deus diz, o que a palavra de Deus orienta. Goste a pessoa ou não, existe uma regra na Bíblia. Esta regra precisa ser seguida à risca.
Aquilo que foi estabelecido por Deus, goste ou não, o homem, o ser humano ou não, esta regra precisa ser estabelecida. Seja o pastor ou não taxado de chato, né? Seja o sacerdote ou não taxado de louco, de bravo, de ruim, de péssimo, existe uma regra a ser seguida nas escrituras sagradas e ela você tem que obedecer. Se você não obedecer, você está seguindo o mal. Olha, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. E quando você faz isso, o que acontece? O inimigo ganha a estratégia de guerra dele. Ele vence na estratégia de guerra. Por quê? Porque você está totalmente a favor, olha aí, de se dirigir para o mal, de seguir o mal. Não permita. A Bíblia diz, não permita. Então siga. Não importa. Eu sei que vai vir perseguições. Eu sei que vai vir muitas lutas, mas você precisa ter convicção. A fé é a certeza, não é o que você sente ou deixa de sentir. Meu irmão, eu já passei tantas perseguições tão cruéis, tão avassaladoras, que ao olhar pela janela e ver um cachorro, eu desejei ter a vida dele, de tamanha que era a minha aflição, de tamanho que era a aflição que tinha na minha alma. Por quê? Porque eu estava me entregando a sentimentos que eram passageiros. Mas graças a Deus, o Espírito Santo me ajudou a suportar a dor. E eu não fraquejei. Eu não desisti. Eu fiquei firme. Eu sempre coloquei a minha mente naquilo que é a palavra de Deus. E no que a palavra de Deus me orienta. Então eu decidi que eu não ia seguir pensamentos alheios, que eu não ia seguir falácias de outras pessoas. Eu tinha uma determinação, seguir adiante. O meu valor estava diante de Deus. A minha fé, a minha certeza. Por isso, hoje, meu irmão, eu posso testemunhar a fidelidade de Deus para a minha vida. A fidelidade que Deus tem para comigo. Por quê? Porque um dia eu decidi não seguir os meus sentimentos. Eu decidi não seguir o meu coração. E eu decidi também não seguir pensamentos alheios de outras pessoas. Aí, as minhas emoções, elas não conseguiam mais me vencer. Não, mas a minha fé. Então não é o coração que me dá força para mim ir para a guerra. Não é o coração que me dá força para mim ir para a luta. Mas é a fé. É a fé. Por isso, a minha ênfase hoje é na pregação da palavra de Deus. O meu foco hoje é pregar a palavra de Deus. E é claro que eu vou ser atacado. A partir do momento que você está propagando uma palavra de salvação, uma palavra certa, uma palavra correta, a partir do momento que você seja uma pessoa justa, virão os ataques de todos os lados, né? Mas eu não vou fugir, eu não posso ser fraco, eu não posso ser débil, eu não posso ser derrotado, porque eu sigo a minha fé, eu não sigo as minhas emoções, os meus sentimentos. Porque o problema do fraco não é ser fraco. O problema do fraco é se render às fraquezas. Entenda isso. O problema do fraco não é ser fraco, mas é se render às fraquezas, é se entregar aos sentimentos, é se entregar às emoções do coração. E quando o coração domina ela, ela coloca tudo para fora o que ela é. É ou não é? A Bíblia diz assim que a boca fala do que o coração está cheio. O meu coração, ele está cheio da vontade de Deus, da palavra de Deus. O meu coração está cheio com coisas certas. O meu coração está cheio de respeito, com respeito às coisas de Deus. O meu coração está cheio com respeito à igreja de Deus. O meu coração está cheio de respeitar o sacerdócio. Então, quando alguma coisa acontece, o meu coração ele vai colocar para fora aquilo
que está guardado, é o respeito e o zelo pela obra de Deus. Será que você pode dizer assim? O zelo pela obra de Deus me consome. Pois é, o zelo pela obra de Deus nos consome. Nos faz perder grandes amigos, mas o zelo pelas coisas de Deus me levará diante de Deus. Agora, o inimigo das nossas almas, ele sempre vai usar a fraqueza do nosso coração. Ele sempre vai usar a fraqueza para a pessoa se render à fraqueza. Sabia disso? Somente quem é fraco busca sentir em vez de pensar. Somente quem é fraco fica buscando sentimentos. Isso vai debilitando ainda mais o coração humano, que são as fontes dos nossos sentimentos. O nosso coração ele é corrupto, ele é enganador. Quem segue se arrebenta, mas quem segue a fé, quem segue a Deus, esse se dá bem. A fé é a certeza, é a certeza do meu alvo. Sabia disso? É a certeza do meu alvo. Quantas vezes nos cultos que eu fiz na igreja, as pessoas ficavam chocadas porque me ouviam dizer que eu não estava sentindo a presença de Deus. Aliás, eu até fazia questão de frisar isso. E eu ainda faço quando eu não sinto a presença de Deus. Mas eu sempre explico a minha declaração. Eu deixo ser bem claro. Eu deixo ser bem claro da certeza de que o Senhor estava ali, sim. Mas se nós sentíssemos ou não a sua presença, se Ele estava ou não junto de nós, nós continuaríamos a fazer o culto? Ele diz assim: porque aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. O problema é que às vezes tem uma grande multidão, mas não estão reunidas no nome do Senhor. Estão reunidas no nome de alguma fofoca, de alguma coisa, de algum erro. Esse é o problema. Mas aquele que está reunido no nome do Senhor, então Deus está ali, Ele está presente. Eu já fiz parte de cultos onde tinha muitas pessoas, mas Deus não estava presente, porque essas pessoas, elas estavam procurando outras coisas menos Deus. Pare e pense nesse estudo de hoje. Nós estamos falando sobre estratégias de guerra. Estamos ensinando nos nossos estudos sobre o que é guerra, porque estamos numa guerra. Então, quando você entender que nós estamos numa guerra, quando você compreender que nós estamos numa batalha, então você vai entregar-se a Deus verdadeiramente e você vai parar de seguir o seu coração. Você vai parar de seguir o seu coração. Você vai seguir a fé, você vai seguir Deus. O justo viveria pela fé. Não foi isso que Abacuque disse? Que o justo viveria pela fé nos últimos dias? Nós estamos vivendo pela fé nesses últimos dias. Nós estamos vivendo pela fé nos últimos dias. Então esse é o nosso estudo de hoje. Nós vamos dar sequência no próximo capítulo, no capítulo 8, sobre a nossa série Estratégias de Guerra. Mas o nosso estudo de hoje, relembrando, não siga o seu coração. Enganoso é o coração. Siga a sua fé. Siga em Deus. Nós temos uma sede de emoções dentro de nós. E a nossa sede de emoções, ela é acessada pelo inimigo através de 2 portas: os nossos olhos e os nossos ouvidos, aquilo que ouvimos e aquilo que vemos. Quando nós deixamos o inimigo acessar a nossa sede das nossas emoções, ele vence a batalha. Então, ouça a palavra de Deus e olhe, fixe os seus olhos para o alvo, não olhando nem para a direita e nem para a esquerda, seguindo o seu caminho. Que o Eterno te abençoe, que o Eterno derrame bênçãos sobre a sua vida, e até o nosso próximo capítulo desse estudo. Shalom.